Olá, alunos do sexto ano. Sou o professor Abisaías Machado, professor de língua estrangeira, inglês. Estou mais uma vez aqui para passar para vocês o nosso terceiro assunto do primeiro bimestre, tá? Então, nós vamos trabalhar agora com os artigos definidos, tá? Aliás, os artigos, aí vem o definido e o indefinido, tá? Que na língua inglesa existem dois artigos indefinidos. Definido só existe um. Então, nós vamos estudar agora, tá? Esse novo assunto da língua inglesa. Aí nós temos aí, ó, os artigos em inglês. Aí temos o a e o am, que são os indefinidos. E temos o the, que é o definido. Aí temos aqui indefinitive articles, que são a e a. Você pode também usar essa outra pronúncia de am, tá? Então, o a sozinho vai ter esse som mesmo de a, e aí tem o am. Aí são os artigos indefinidos em inglês e correspondem ao um ou uma, tá? No português. Não há diferença nenhuma entre a e am quanto o significado, tá? Então eu tenho aqui, a bear is an animal. Um urso é um animal. Aí eu tenho aqui, os substantivos em inglês não têm feminino ou masculino. Portanto, a e am são usados à frente de qualquer substantivo, tá? A diferença entre eles é que am é usado à frente de palavras que começam com o som de vogal, tá? Então, nós temos aí, quando a palavra começar com o a, então nós vamos utilizar o am. Quando começar com consoante, nós vamos utilizar o a. Então, nós temos aí, ó, an animal e a machine, ok? Então, eu tenho um animal e uma máquina. Aí eu tenho aqui alguns exemplos que eu coloquei. A maioria das palavras da língua portuguesa, na língua inglesa, desculpem, na língua inglesa, que começa com H, 95% delas, elas têm o som de R. E poucas são as que não possuem esse som de R, que o H ele é mudo. Então, quando o H ele for mudo, então eu vou utilizar o am, por causa do H que vai ser mudo. Agora, no caso, quando ele é um som que tem, o H ele tem um som de R, no caso de house, que é casa, então eu vou utilizar o A, ok? Então eu tenho aqui, ó, essa hour é hora, então esse som ele é, o som do H é mudo, então eu vou dizer an hour, tá? Aí eu tenho aí que é a vogal O, porque o H é mudo. Então eu tenho aqui a day, tá? Que é um dia, começa por consoante. Tenho aqui an engineer, que eu tenho a vogal E aí no início da palavra, então eu vou utilizar o an. Tem a doctor, né? Começou com consoante. Tem an architect, que é, aí começa com a, então eu vou utilizar o an. E eu tenho a student, e aí eu também vou utilizar o a, porque começa com consoante, ok? Então, essa é a diferença, tá? Então, eu vou dizer uma hora, um dia, um engenheiro, um doutor, um arquiteto, um estudante, e eu posso dizer uma estudante também, tá? Dependendo que eu for dirigir a palavra, a frase, utilizando esse a student, então eu vou traduzir como um estudante ou uma estudante. Aí eu tenho aqui uma observação. Apesar das letras Y e W soarem como vogais para nós, usa-se a e não an à frente de palavras que começam com essas letras, ok? Então nós temos os exemplos aí. Então nós temos a woman, a year, an architect, tá? Então eu tenho a young, aí eu tenho an excellent year, a wonderful architect. Então observe bem, quando eu digo lá que, embora as letras elas soam como vogais para nós, então nós aqui nós vamos usar, tá?
tá? O a e não o an. Então tem aqui, ó, a uma mulher, tá? A year, um ano, tá? Tem ali, ó, a young, uma mulher jovem. E eu tenho aqui an excellent year, mas aqui o E já apareceu, tá? Porque é uma vogal, então já apareceu. Eu só vou utilizar o A diante lá de Y e o W, tá? Embora eles tenham esse som de vogais, mas eu vou utilizar o A e não o AN. E eu tenho aqui o artigo definido, tá? Que ele é utilizado tanto para o plural quanto para o singular. Temos aqui o artigo definido de é invariável em gênero e número. É utilizado tanto o singular quanto para o plural, para o gênero masculino, feminino e neutro, tá? É o que equivale a o, a, os e as, ok? Então nós temos aqui na tabelinha abaixo, masculino the boy no singular e the boys no plural. Então eu digo o menino, os meninos. Aí eu tenho aqui no feminino the girl e the girls. Eu tenho a menina, as meninas. Eu tenho aqui comum the teacher e the teachers. O professor ou a professora, os professores, as professoras, no plural, tá? Observe que no plural eu acrescento sempre o S aí, tá? A regra geral da língua inglesa, nós acrescentamos o S. E existem, claro, alguns substantivos que também são invariáveis, que eles não recebem o S, mas isso é um outro estudo. Aí temos aqui neutro, the table e the tables, a mesa, as mesas, tá? Então, o artigo definido, ele é muito simples de se usar, tá? Basta você saber se o substantivo que está à frente dele é masculino ou feminino, e aí você vai traduzir, fazer a tradução como a, se for o feminino, ou o, se for o masculino. E aí observar no final se tem o S, tá? Que é para saber se está no plural ou no singular, ok? Então esse é o nosso terceiro assunto, tá? Do primeiro bimestre, que são os artigos indefinidos e o definido, ok? Então, baseado nesse assunto, os professores vão enviar para vocês as atividades, e aí vocês farão essas atividades, tá? Baseado nesse assunto. E o meu muito obrigado e até a próxima.